Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos gravar mais esse vídeo, 426, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. Então, no tema Ação do Mundo Espiritual, Sueli introduz um outro caso que ela trata como ação do mundo espiritual, um quadro de rara beleza. Então ela inicia da seguinte forma: em nossa equipe de desobsessão, estávamos realizando há algumas semanas determinado trabalho com um grupo de entidades bastante endurecidas e muito cultas. Olha só, bastante endurecidas e muito cultas. Há várias semanas que o grupo estava tratando aqueles nossos irmãozinhos bastante endurecidos e muito cultas. Por isso, que já tivemos a oportunidade de dizer em outros vídeos, que os benfeitores espirituais, por exemplo, hoje eles traz até a casa espírita o Sebastião. E o Sebastião, ele muito endurecido, muito bruto, enfim, ele recebe ali uma certa dose de tratamento. Ele é levado para os departamentos espirituais. Lá continua o tratamento. Se ele não for atraído novamente pelo obsidiado no corpo físico, porque ele é o obsessor, Sebastião é o obsessor. Aí o que acontece? Daí um mês, mais ou menos, 2 meses, os mentores espirituais, percebendo uma necessidade, eles retornam com Sebastião novamente à casa espírita. Por isso que nós já dissemos isso e eu vou repetir. Todos os médiuns têm que se instruir através da doutrina dos espíritos e se colocar à disposição dos mentores e não à disposição dos espíritos sofredores. Nós já explicamos isso. Por isso eu não vou entrar no mérito desse assunto mais. Só estou retornando a esse item. Não vou dar mais detalhes, porque detalhes eu já detalhei esse assunto, né? Então, os médiuns têm que se instruírem através da doutrina dos espíritos, as 5 obras básicas. Deve amar muito, porque o amor é o sentimento básico, a base é o amor. É o amor, conhecimento é o conhecimento, é o amor. Então, as comunicações se sucediam
E os obsessores apresentavam-se como perseguidores do movimento espírita. Olha só para você ver. As comunicações se sucediam. E os obsessores ali se apresentavam-se como perseguidores. Desculpa. Se apresentavam-se como perseguidores do movimento espírita. Olha que interessante. Nós temos os nossos obsessores particulares, que na verdade eu não tenho obsessor, não. Eu tenho amigos particulares no plano espiritual. Mas quem quiser ter obsessor, isso é livre e espontânea vontade da pessoa, né? É o livre-arbítrio da pessoa. Às vezes a pessoa não quer considerar esses seres como amigo, considera como obsessor mesmo. Eu considero eles como amigos, porque graças a eles eu oro, eu vigio, eu policio. Se não é eles, nem sei onde eu estaria agora. Mas existe também os obsessores do movimento espírita, que são aqueles espíritos que põem o movimento espírita contra uns e outros. Você observa para você ver essa desunião dos espíritas nas cidades, né? Essas divergências, uma casa contra uma outra casa. Isso tudo é em vigilância, em disciplina dos membros encarnados, onde infiltram esses espíritos para desunir, para desestruturar um pouco mais aquilo que já está desestruturado. A cada reunião, os doutrinadores desdobravam-se em argumentações elucidativas, buscando mostrar a toda a falange a real situação em que se encontrava, em virtude dos erros cometidos. Usaram vários tipos de abordagem. Então, os doutrinadores, eles usaram vários tipos de abordagem. E notou-se que após algumas semanas, as energias desses infelizes irmãos começaram a decrescer. Começou a, como se diz, começou a baixar, né? É igual o ágio e o deságio. Entrou num deságio. Eles começaram a se enfraquecer. Já não tinham mais tanta veemência. E os argumentos que usavam eram totalmente sobrepujados pela palavra firme dos doutrinadores, toda ela baseada no Evangelho. Agora, imagine bem a postura moral, ética, imagine bem o caráter, imagine o tamanho do amor, imagine o tamanho do conhecimento, da humildade, da experiência desses doutrinadores. Porque, segundo Sueli, esta falange de espíritos obsessores
ali se fez presente nos trabalhos de desobsessão algumas semanas. Isso que nós precisamos entender. Porque, com todo respeito, muitas casas espíritas atendem os espíritos sofredores necessitados aleatoriamente, como se fosse o atendimento do SUS aqui no Brasil. É aquele atendimento rápido. E nem se importam os doutrinadores, os médios, eles não se importam. Não é generalizando, não. Mas a maioria não se importam com o Sebastião. A maioria dos médios, dos doutrinadores, dos presidentes ali, eles não se importam com o Sebastião, que acabou de manifestar. Eles não interrogam o benfeitor espiritual, o mentor da casa, se o Sebastião necessitará de mais outras participações no recinto. Então, é meio que aleatório. É como os espíritos, a maioria dos espíritos, coitadinho, não é generalizando, gente. A maioria dos espíritos nas casas espíritas, parece que eles caem de paraquedas. Tem uns que caem sem paraquedas mesmo. De repente, cai lá no meio dos médios lá e de repente se comunica, eu quero matar, eu vou matar, eu quero matar, eu vou matar. Tá bom. Esse espírito, ele é doutrinado, ele vai embora. Depois esse espírito nunca mais aparece. Coisa estranha, né? Finalmente, uma noite, os dois mais rebeldes e frios sentiram-se tocados. Os esclarecimentos que a cada sessão se aprofundavam mais no cerne da problemática que apresentavam, dessa vez atingiram o auge. Olha só. Foi quando um dos obsessores, afinal plenamente conscientizado do mal praticado e do estado lamentável em que se encontrava, sentiu-se desorientado no fim de suas forças, aflito e com uma sensação de sufocamento insuportável. Em sofrimento, disse estar sedento e pediu água. Nesse momento, o mentor dos trabalhos interveio e, por nosso intermédio, começou lentamente a descrever a passagem em que Jesus, no poço de Jacó, oferece à mulher samaritana a água viva, aquela que realmente dessedenta por todo o sempre. Isso é muito importante. Sabe por quê? Olha o conhecimento do doutrinador. O espírito, nesse momento, através do médium, ele pede água ali para o doutrinador. Me dê água, me dê água. O doutrinador, como conhecimento enorme, lembrou-se do poço de Jacó.
oferece à mulher samaritana a água viva, aquela que realmente descedenta por todo o sempre. Então, o doutrinador lhe esclareceu muito mais, forneceu-lhe conhecimento. Essa é a água que nós devemos fornecer aos espíritos que nos pede água. Agora, eu já tive a oportunidade, eu adoro quando eu chego nesses momentos. Eu já tive a oportunidade de participar de alguns trabalhos de desobsessão na minha vida, em que o espírito, assim que pedia água, os presidentes daquelas casas que eu já participei na minha vida pegavam um copo de água de verdade mesmo, a Natália, e dava para o médium beber. Será que isso surte algum efeito? É óbvio que não. É a água do conhecimento. Como muitos espíritos, com todo respeito, pede fumo, a pessoa dá um cachimbo. Pede pinga, a pessoa tem ali uma garrafa de aguardente. Ei, gente, é preciso estudar. É preciso estudar. Falando assim, pode pensar que nós estamos falando mal. Mas não. Nunca que dê a um espírito, quando ele pede pinga, nunca que dê pinga a ele. Nunca que dê cachimbo quando ele pede para fumar. Nunca que dê água quando ele pede água. Isso é mantê-lo no vício que ele tinha aqui no corpo físico, na erraticidade. É descedentá-lo com o conhecimento. É fornecer os desígnios das leis do Criador a esse nosso irmão. À medida que ia descrevendo a cena, começou a se formar um deslumbrante quadro fluídico com a reprodução do encontro do mestre com a mulher de Samaria. Este painel, suspenso no ar, acima de nossas cabeças, reproduzia a passagem evangélica, estando o Senhor sentado junto ao poço e a samaritana com o cântaro nas mãos, de pé a seu lado. A tela tinha movimento, cor e luz, qual se fosse uma cena cinematográfica. Parecia real, viva, tanto que tivemos a sensação de também ser parte integrante da paisagem e que sentíamos até mesmo a brisa suave e amena enquanto víamos o céu com os matizes do entardecer. Cada um viu e sentiu o quadro à sua maneira. Desnecessário dizer da emoção que invadiu a todos. Choravam os espíritos comunicantes. Bem assim nós, todos choravam. Os encarnados que sentíamos as lágrimas descer pelas faces, tomados de inolvidável unção. Tanta beleza e grandiosidade levou-nos a um estado espiritual poucas vezes sentido e do qual não desejávamos sair. Sentíamos-nos espiritualmente ajoelhados, pois parece-nos
impossível outra atitude diante das maravilhas que o mundo maior nos oferece. Enquanto as entidades eram levadas pelos amigos espirituais, o quadro foi se esvanecendo aos poucos, tal como a fumaça se desfez, ou melhor, tal como a fumaça se desfaz no ar. Jamais esqueceremos essa noite sublime. Então, de fato, para deparar com tudo que Sueli aqui nos narra numa sessão mediúnica de desobsessão, o grupo precisa estar muito homogêneo, muita harmonia, muito amor, muito conhecimento. Esse grupo é o tal do grupo que aqui nós narramos sempre. Grupo sério, pessoas sérias, médios responsáveis, comprometidos com o espiritismo, pessoas sinceras, pessoas devotadas, entrega total. Esses médios, sim, para presenciar uma cena como acabamos de narrar aqui a história descrita por Sueli, esses médios, sim, são aqueles que auto-evangelizam-se e que se colocam à disposição dos mentores espirituais. Esses doutrinadores que narra Sueli nesta mensagem aqui, esses doutrinadores são exemplos que devem ser seguidos. São exemplos a serem copiados. São esses seres que nós constantemente aqui batemos na tecla. Casa espírita séria, médiuns sérios. Casa espírita, mais ou menos. Médios, mais ou menos. Descompromissados, sem compromisso, sem responsabilidade. Enfim. Está aqui à nossa frente. Acabamos de ler essa mensagem, comentários é indispensável, porque a mensagem narrada por Sueli dispensa comentários, dispensa esmiuçamento, porque mais clareza que essa mensagem é impossível. Mas é bom que as pessoas ouçam essa mensagem aqui de Sueli, ou quem, tendo o livro em casa, né, que leia, estude essa mensagem, porque é esse nível aqui que todos nós, representantes do Cristo, devemos nos preocupar em chegar. E isso é possível.
não generalizando, porque existe milhares de casas no Brasil que trabalham corretamente, como existe aquelas que também estão gatinhando, né? Mas é de extrema importância, olha, no próximo vídeo, mas vai ser no próximo dia, porque hoje nós estamos assim com uma certa dificuldade na respiração, então eu confesso que eu estou me forçando, eu estou forçando as minhas cordas vocais, forçando meus pulmões, mas apenas vou ler o próximo tema, no próximo vídeo, o próximo tema, o sono durante as reuniões. Esse vai ser o próximo tema para o próximo vídeo. Então, até a próxima oportunidade.